vou falar um pouco de experiência religiosa. Já tive alguma também, né? Uhum. Eu, com 16 anos, mais ou menos, né? Eu frequentei... Aliás, em tudo na vida, né? Eu sempre fui muito precoce, né? E acho que com 16 anos eu já tinha feito todas as misérias que eu podia ter feito. Os pelos do cachorro voar aqui. Todas as misérias que eu podia ter feito eu fiz até 16 anos. E aí meu pai fez uma carta dizendo, ó, cara, não foi pra isso que eu te criei, né? Bota teu joelho no chão aí e vê se esse é o caminho mesmo. E eu passei a frequentar uma igreja, né? Me busquei e falei assim, não, realmente eu tô indo contra, né? Na contramão da imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso fazer esse resgate de viver, né, novamente o transcendente, de transcender por ali, porque todas essas buscas que eu vejo que na adolescência se faz, até de homens adultos e mulheres, e estão, assim, sabe, e perdem o equilíbrio das coisas, é tudo uma busca de tentar se equilibrar e se calibrar, né, até por não responder bem o impulso, né, de transcendência. Então, tem tudo isso. Mas isso é um papo mais profundo para outro momento. Mas, enfim, com 16 anos eu comecei a frequentar a igreja, né, e tudo. E com 20 e poucos anos, ainda muito novo, né? E sempre fui muito fundo em tudo que eu fiz, sempre estudei muito, né? Então eu estudei muito, aprendi o grego, estudando o grego ali. Não sou uma pessoa que domina o grego, mas já tinha um domínio ali de conseguir ler no grego, entender diversas palavras e pesquisar tanto no grego quanto no hebraico e tal, essa coisa toda, né? Não sou uma pessoa que fala grego, né? Mas até hoje eu pego, sento, leio e consigo entender algumas boas partes, né? Mas o mais importante é ter os recursos e estudar, né, o que aquilo significava. Hoje a gente está tendo contato com o aramaico, além do grego e do hebraico. E, assim, enfim, fui pastor auxiliar em uma igreja durante 2 ou 3 anos, 3 anos, né? Durante 3 anos. E mesmo muito jovem, sendo pastor, acompanhei várias pessoas, ensinei, produzi material, fiz um monte de coisa, busquei fazer melhor. Mas eu comecei a não caber mais dentro de um sistema religioso, não porque eu era muito fora da caixinha, mas porque eu vi coisas dentro de um sistema religioso que não estavam alinhadas, né, com o evangelho em si, né, com a busca de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas não é que eu fiquei olhando para as pessoas, e não é que eu estava olhando para a pessoa que estava ali na igreja. O problema é que eu vivi com a liderança. E quando você vive com a Uhum. liderança de uma igreja e você vê coisas que estão mais parecidas com o farisaísmo, Uhum. né? E com a corrupção, tá? Do que realmente com, sabe, levar as pessoas ao caminho mesmo, essa religião que quer que você negocie com Deus, né? Que você dê e de qualquer jeito os tantos por cento e tem sempre uma campanha financeira que está atrelada a uma bênção nisso. Eu comecei a questionar e falar, olha, eu já questionava muito, mas comecei a falar, o caminho não é esse. E é certeza que não é esse, né? Porque não é esse caminho que eu vejo no Evangelho. E então saí, foi assim que eu saí de um sistema religioso, eu fui frequentei outra igreja, fiz um trabalho também lá com jovens e tudo, foi muito bacana, mas assim, passei a sempre ter uma questão em que o ciúme do ser humano, né, em relação ao sistema de poder, porque sistema religioso implica num sistema de poder, né? Então tinha um sistema de poder ali e que de alguma forma a maneira que eu conduzia as coisas, ela não dava match com o sistema religioso e passei a ter até algumas questões de pessoas muito antigas da igreja, era uma igreja já tradicional, tentarem, não, calma aí, por que isso está sendo feito desse jeito e tudo, sendo que o fruto desse trabalho, que era levar mais os jovens que já estavam na igreja a serem mais a imagem e semelhança de Deus. E tantos outros jovens que vieram, as pessoas não estavam olhando o fruto. E aí eu passei a pensar, eu falei, não, isso é irremediável. Então a minha vida agora é a seguinte: passou no meu caminho, é o meu próximo. E o ordenamento é ama o próximo como a ti mesmo. Então todo mundo que passa no meu caminho, eu busco transbordar o amor de Deus e ensinar e apoiar e fazer aquilo que precisa ser feito como uma pessoa que realmente teve um caráter Mas transformado. isso é ser carta viva, né? Eu tive um pastor, assim, que eu gostava muito dele. Gosto, né? Pastor Toninho. E ele falava muito isso. Pregaremos.
Se necessário for, usaremos palavras. Minha avó também falava E isso. o Toninho Avó era paterna. muito assim. A igreja que a gente tinha hoje mudou. Hoje é uma filial da Lagoinha, mas na época era a Comunidade Plenitude Cristã. E era uma igreja que não vivia de eventos e conferências, essas coisas. Quando não era dia de culto, a gente estava um na casa do outro, a gente estava fazendo churrasco, estava jogando futebol, estava fazendo, sabe, a gente convivia. Uhum. E era esse convívio que era muito frutífero. E eu acho que isso se Tanto para aplica o em qualquer nosso coisa. crescimento, quanto para as pessoas que a gente estava Uhum. convidando, que a gente estava trazendo, que a gente estava fazendo amizade, que a gente estava construindo de fato uma comunidade. Sim.